Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja em casa de vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração da minha comunidade Nossa de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Também que hoje para refletirmos o Evangelho de Mateus 12, de 46 a 50. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Jesus perguntou: aquele que é que tinha falado, quem é minha mãe e meus irmãos? São meus. Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Pergunta que Jesus faz, né? E estendeu as mãos para os discípulos e Jesus disse: eis aí minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos, a palavra de hoje, de Mateus 12, de 46 a 50. Eu percebo que muitas vezes, né, diante de uma palavra dessa, tão contundente, tão assim, que traz um ensinamento muito grande para nós. As pessoas pegam uma passagem dessa para denegrir a mãe de Jesus, para dizer que ela não tinha valor, para dizer que Jesus tinha muitos outros irmãos, que a palavra fala, né? Que é minha mãe e meus irmãos, os seus irmãos estão aí fora para falar contigo. As pessoas não pegam o contexto do que é da história. Se Maria tivesse filhos, a gente percebe nitidamente que não eram filhos de Maria. Se a gente souber como era o costume da época, mas às vezes as pessoas não querem se apegar a isso, elas querem se pegar ao prático, em dizer que a palavra falava mãe e irmãos. Então eu não pego o contexto da época, Jesus tinha muitos irmãos. Realmente ele tinha muitos irmãos e hoje ele ainda tem muito mais. Além daqueles irmãos de sangue que ele tinha, que não era, são irmãos consanguíneos, porque eram irmãos filho da sua tia Maria de Cleófas. Se você quiser aprofundar um estudo sobre isso, você pode aprofundar um estudo sobre isso. E quando diz assim, a minha mãe e os meus irmãos são esse aqui, ele não está desmerecendo a sua mãe nem seus parentes. Ele está apenas valorizando aquele que está ali sentado ao pé dele. Então, alguém chega para chamar Jesus, seja lá quem for, ele larga tudo e vai atender a pessoa. Ele está fazendo o quê? Ele está desvalorizando aquelas pessoas. Então, a minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui. E os meus irmãos e minha mãe, eu atendo depois, mas vocês são são importantes porque vocês estão aqui sentados comigo. Entendeu? Jesus estava em outra localidade e os seus parentes foram visitá-lo. Então, meus queridos irmãos, a palavra de hoje quer dizer para nós que nós temos que ser fiéis à palavra de Deus, não um evangelho fundamentalista, né? Não, você tem que pegar o contexto, ver o que é que Jesus quer dizer quando ele fala minha mãe e meus irmãos. Quem são esses irmãos? Vá para a Bíblia, no final dos evangelhos, e leia lá para você ver quem é essa Maria, que a Bíblia fala, que era a mãe de José, Simão e Judas, né? Que são os que são tidos como irmãos de Jesus. Então, dá uma olhadinha lá na Bíblia, você vê que realmente a história é bem diferente. Deus pode estar no caso de vocês, em nome de Jesus. Amém.